Bom, pessoal, então, boa noite, tá? Meu nome é Márcia Maria de Paula, né? Estamos aqui na nossa disciplina de Planejamento Agropecuário do curso de Agronomia do Centro Universitário de Mineiros. E vamos falar, né, contextualizando ainda a disciplina, né, no começo, estamos praticamente na parte introdutória da disciplina. Hoje nós vamos abordar conceito, princípios do planejamento. Perguntas e questionamentos a gente pode fazer depois dessa minha fala, por conta do tempo, do Zoom aqui. Bom, pessoal, eu trago um autor, né, o Hoffman, Rodolfo Hoffman, né, que é um professor que tem um livro muito interessante que chama Administração Rural. É um clássico, né? Esse livro eu estudei nele, mas até hoje ele é um livro atual que nós temos na nossa biblioteca. Ele fala que planejamento é um esforço humano, conjunto e organizado, que consta de uma formulação sistemática e devidamente integrada, que expressa uma série de propósitos a serem realizados dentro de um determinado prazo, levando em consideração as limitações impostas pelos recursos disponíveis, sejam eles humanos, recursos financeiros, bem como as metas prioritárias definidas. Nós já falamos, eu já trouxe esse conceito na aula passada, eu estou trazendo ele de novo, tá? Só para reforçar. O planejamento, pessoal, né, o Hoffman lá, ele divide, né, o planejamento, né, ele divide hierarquicamente, né, em planos, programas e projetos, né. Quando eu falo em planejar, eu estou sonhando, né, eu estou prospectando, tá? E aí essa palavra programa, né, programação, né, é uma palavra que está muito inserida no nosso cotidiano. E projetos mais ainda, né? Eu já falei nas aulas anteriores que o engenheiro, né, na sua essência, a unidade do trabalho do engenheiro é projeto, né? Se como o dentista é cuidar da boca, o médico é do corpo humano, o direito é trabalhar com as leis, né? E os engenheiros, de forma geral, trabalham com projetos, né? E nós, da agronomia, trabalhamos com projetos voltados aí para os segmentos de todas as partes das cadeias produtivas, né? Dos diferentes produtos, né? Alimentos, fibras, produtos que geram energia, enfim. Então, pessoal, como é que seria isso, essa questão de planos, programas, projetos? Como que a gente definiria essa classificação, essa hierarquização aí dentro do conceito, né? Vamos pegar uma coisa bem próxima de nós, que é o nosso universidade, nosso centro universitário, a Unifins, né? Eu cheguei, né, na FIMS em 1994. Vocês, capaz que não tinha nem nascido ainda, né? Muitos de vocês. A FIMS era uma instituição bem pequenininha e que tinha apenas o prédio até a cantina, aquele prédio principal até a cantina. Não tinha mais nada na FIMS. Era estrada de chão para chegar lá na FIMS. Então, quem viu a FIMS, né, os pais de vocês devem lembrar disso, quem viu a FIMS como era, né, e como está hoje, né, e olha que minhas rugas não estão tantas, né, viu o quanto nós demos um salto gigantesco, né? Então, eu pude, né, nesses 20, quase 30 anos, né, a FIMS tem 35 anos, né, 36 esse ano. Então, eu pude, assim, vivenciar muito dessa história, né, da construção da nossa escola, da nossa universidade. Então, nós passamos, né, por um grande plano de expansão, né? Então, a gente sempre tem, né, dentro da instituição, o plano de desenvolvimento institucional. E dentro do plano de desenvolvimento institucional do nosso centro universitário, um deles é expandir, né, a fim de crescer, se desenvolver, né? Para isso, nós temos que crescer em infraestrutura, em ter novos cursos, em contratar pessoas, em capacitar o grupo que está lá, né? Então, dentro de todas essas grandes áreas, né, a gente chama isso, dentro do planejamento, de programas, né? Então, dentro do programa de crescimento de infraestrutura, eu vou ter o quê? Vários projetos. Então, eu vou ter, para crescer a infraestrutura da instituição, ou seja, os prédios, os espaços físicos, né? Eu não vou ter que contratar um engenheiro para fazer o projeto
de engenharia, o hidráulico, o elétrico, né? Talvez um engenheiro elétrico, eu vou ter que contratar, às vezes, um arquiteto, vou contratar um paisagista para fazer o projeto dos jardins, né? Então, pessoal, para aumentar o número de cursos, eu vou ter que ter projetos de cursos específicos, eu vou ter que ter os PPCs, né? Os projetos políticos pedagógicos dos cursos que eu vou aumentar, né? O curso de PPC do curso de medicina, né, que foi criado, agora o curso de arquitetura, né, que nós temos arquitetura na universidade, no nosso centro universitário também. Para crescer o pessoal, né, para ter mais gente, nós vamos ter que ter editais de contratação, de capacitação. Enfim, vocês estão vendo que tudo vai acabar onde? Nos projetos, que o projeto é a ação específica. Já o programa, os programas, são aqueles projetos, aquelas ações que estão alinhadas numa determinada área específica. Ok? Muito bem. Essa questão da visão, né, da hierarquia, de como o plano, né, o planejamento se constitui, tem uma história muito interessante, né, uma história que com certeza muitos de vocês já ouviram, né? É uma historinha, né? Diz que estava um senhor andando, né, e chegou, viu 3 homens quebrando pedras, né? Então tinha um senhor passeando na cidade, chegou lá, tinha 3 homens quebrando pedras, né? Aí o homem, né, que viu esses 3 homens, chegou num deles e falou assim: senhor, né, bom dia, o que o senhor está fazendo, né? Ele falou assim: eu estou aqui quebrando pedra, né? Ah, beleza, né? Aí chegou o outro, perguntou: e o senhor, o que o senhor está fazendo? Como é que tá, né? Bom dia. Ele falou assim: eu estou aqui quebrando pedra para fazer tijolo, né? Ah, beleza. Aí chegou no terceiro, né? Ele falou: o que o senhor está fazendo? Ele falou assim: eu estou aqui construindo uma igreja. Tá vendo? Então, tem gente, né? A gente tem que perceber essa questão do planejamento numa visão macro, né? O porquê, né? Então, tem gente que vai sempre quebrar pedra, infelizmente, né? Então, a nossa ideia, né, estudar planejamento, é ampliar essa nossa percepção, né? Então, estava quebrando pedra para quê? Né? Ele não sabia por que ele estava fazendo, né? Muito bem. Bom, pessoal, quando eu estou falando de planejamento, eu posso estar falando, eu posso classificar, né, o planejamento quanto ao campo de atuação, quanto à área de abrangência e quanto ao período envolvido, tá? Quanto ao campo de atuação, eu posso estar pensando num planejamento global, eu posso estar pensando num planejamento setorial ou ainda dentro de um setor específico, né? Vamos voltar no exemplo da FIBS, né? Do nosso centro universitário, que nós já estamos querendo virar universidade, né? Já existe dentro do Conselho Estadual de Educação um projeto, né? Porque o nosso plano é virar universidade. Agora, para virar universidade, né, nós vamos ter que ter vários programas, efetivar vários programas, elaborar e executar vários projetos, né? Então, existe esse planejamento dentro da FIMES, né, da FIMES enquanto fundação, né, que é a mantenedora da Unifimes, o Centro Universitário, da gente, então, se tornar uma universidade de mineiros, né? Então, nós temos aí um planejamento global dentro da instituição, né? Agora, a FIMES, dentro de cada setor, né, se a gente pegar a Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão ou a Pró-Reitoria de Administração, essas pró-reitorias, independente desse planejamento global, ela tem os seus planejamentos. E se a gente pegar a FIMES, a Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão, a gente tem a Diretoria de Extensão, tá? A Diretoria de Extensão, tá? Ela tem o planejamento dela especificamente, vocês entenderam? Tá? Quanto à área de abrangência, né? Agora nós estamos falando de local, né? De locus, né? Propriamente dito. Eu posso estar planejando para o país inteiro ou para o mundo, né, gente? A gente tem estratégias de planejamento global que eu posso citar aqui, o protocolo de Kyoto, essa questão das emissões de efeito estufa, né? Agenda 21. Então, a gente tem estratégias também de desenvolvimento global, né? Os objetivos do milênio, né? Então, a gente tem estratégias de planejamento para o globo terrestre, para o planeta Terra. Nós podemos ter planejamento para continentes, para o Brasil inteiro, para a região centro-oeste do Brasil,
planejamento para o estado de Goiás, para o sudoeste goiano, para o município de Mineiros, para a empresa X, para a instituição X e até planejamento pessoal, né, gente? Eu aqui na minha casa, né? Estamos falando de local, né? Então, planejamento da casa da Márcia. Muito bem. E ainda a gente pode classificar o planejamento quanto ao período, quanto ao tempo. A gente deve classificar, né? Se é um planejamento de curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Quando eu falo de planejamento a longo prazo, eu estou falando de planejamento estratégico, tá, gente? E óbvio que essa questão do tempo, né, vocês já poderiam me dizer, mas isso é relativo, né? Com certeza, mas é dentro dessa relatividade que a gente atua também, tá? Então, a gente vai ver dentro dos projetos agropecuários, né, de custeio normalmente, o projeto de custeio, ele depende do ciclo da cultura, né, dentro da nossa área, e o planejamento mais a longo prazo, quando a gente está trabalhando com bovinocultura, com florestas, né, silvicultura, a gente trabalha com planejamento a longo prazo. Com sequestro de carbono, como eu citei agora, a gente trabalha com 20, 30 anos, né? Muito bem. Então, pessoal, as características do planejamento, né? Primeira coisa, execuibilidade, né? A gente tem que pensar em algo que é exequível. Não adianta querer ir de Fusca para a Lua, porque vai ser impossível. O projeto, o planejamento, os programas, eles devem apresentar viabilidade econômica, técnica e política, tá? Não adianta também a gente querer trazer, criar o urso polar para... Enfim, né? A gente tem que saber o que pode, né? A questão alinhamento político, né? O pensamento dos grupos políticos que estão, né, na liderança. E habilidade técnica, obviamente. A visão global, né? E aí eu retomo a historinha dos homens quebrando pedra. A questão do equilíbrio, e quando eu falo de equilíbrio, eu penso numa balança, né? Não pode pender para um lado nem para o outro, né? O equilíbrio é uma característica desejável e fundamental e premente quando eu falo de planejamento. E flexibilidade, né? Planejar não é ter bola de cristal, né? É minimizar risco. Mas quando eu faço planejamento, quando eu faço projeto, quando eu penso prospecto, eu tenho que pensar que a coisa pode ter algum problema, e eu vou ter que ter o plano A, B, C, D. Olha a questão da pandemia, né, gente? Olha que loucura que a gente está vivendo, né? Quantos planos foram cancelados, mudados, prorrogados ou até extintos, né? Então, pessoal, essas são as características que tem que estar dentro da nossa cabeça, né? Muito bem. Princípios, né? Nós classificamos o planejamento, né? Enquanto área de atuação, quanto ao período envolvido, quanto à área de abrangência. Nós falamos de característica, né? Objetividade, execuibilidade. Aliás, nós falamos das características: execuibilidade, viabilidade, globalidade, equilíbrio e flexibilidade. E agora vamos falar de princípios. Princípio é primeiro, é primordial, né? Então, o que a gente tem? A gente tem a objetividade. O objetivo, quando você está planejando, ele tem que estar muito claro. O que eu quero, tá? A clareza do objetivo é que vai te fazer chegar onde você quer. Previsão é a questão da temporalidade, né, do tempo, do recorte temporal, claro, né, curto, médio e longo prazo, médio, o que é curto, o que é médio, o que é longo. Tem que ter coordenação, alguém tem que reger, né, alguém tem que acompanhar todo esse processo que é sistêmico, né, como a gente bem já falou. Tem que haver a participação de todos os atores que estão envolvidos, né? Porque então é um plano unilateral, é o plano só de uma pessoa e não da organização, não do grupo. E tem que ter continuidade, porque é cíclico, né? Os sistemas, eles são cíclicos, né? Eles acabam e começam de novo, né? Então, uma vez que você começa a planejar, você não vai parar nunca, só se morrer, né? Então, a gente fala, a gente só para de sonhar quando morre, né? Então, planejar é a mesma coisa. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho, né, de planejamento estratégico, né, que é esse planejamento a longo prazo, né, que teve um período aí, né, até hoje, né, isso faz parte da administração. Amber, você fez administração? Não sei se algum de vocês aí fez administração, mas a questão, né, Não, eu não, professor. Não? Você não fez, não? Ah, tá, achava que você tinha... Não, fiz.
Mas a questão da administração, por exemplo, das instituições, das organizações, né? Qual que é a missão das organizações, das instituições, né? Qual que é a visão, aonde essas organizações, instituições querem chegar, né? E quais são os valores, o que move essas instituições, essas organizações, né? Então, isso tem que estar claro, tá? Quando a gente fala de planejamento estratégico, tá? Planejamento estratégico, né, vem da palavra estratégia, né? E o que é estratégia, né? É uma palavra usada originalmente, né, na área militar, que hoje, né, é usada não só na área de negócio, mas tudo na estratégia, né? Então, a palavra vem do grego, né, estratégia, que significa arte do general, né? Trata-se de uma forma de pensar o futuro, né? Integrada no processo decisório com base em um procedimento formalizado e articulador de resultados, né? Saber onde eu estou, enxergar onde eu quero chegar e planejar como chegar lá, né? Oncotô, né? Oncovô, como diria o mineiro aí, né? Muito bem, né? Então, a missão, né? A razão da empresa, da instituição hoje, né? É o compromisso e a orientação objetiva de como a organização deve atuar para cumprir o que está contido na definição do negócio ou na visão da organização. A missão de organização liga-se diretamente aos objetivos institucionais e aos motivos pelos quais a organização, a empresa ou a instituição foi criada, né? À medida que representa a sua razão de ser, né? Isso é fundamental, né, meus queridos alunos? A fazenda, né? Se a gente pensar na fazenda. Essa é uma fazenda para quê? Para produzir o quê? Para que ela, né, ela foi comprada ou ela foi herdada? Qual que é o motivo dessa empresa, né? A gente cada vez mais enxerga as propriedades, né, como empresas. A gente tem que enxergar e a gente tem que contribuir, né, na nossa atuação profissional para isso, né? E a visão, né, da organização, da empresa, da instituição é a visão de um retrato do que se pretende aí no futuro, né? O que se planeja, né? O que a gente quer ser, né? A gente quer continuar produzindo carne, ou produzindo leite, ou produzindo grão, né? Ou uma cooperativa de agricultores que a gente vai trabalhar, né? Vocês veem que nós, agronomia, né, é muito amplo, né? Ou a gente pode estar trabalhando com uma fazenda de produção de olericultura, uma fazenda de fruticultura, uma fazenda de agricultura familiar que tem esse caráter da diversidade, né, de produção, ou uma fazenda de grãos que trabalha com integração lavoura-pecuária, ou trabalhar numa empresa de insumos, que é né, como eu disse, a gente atua, nós da agronomia, nós atuamos nas diferentes áreas do agribusiness, né, do negócio agrícola, do agronegócio, ou seja, nas organizações, empresas, instituições que dão suporte à produção propriamente dita, né, que está dentro das áreas produtivas das fazendas, e as instituições e as organizações, empresas que beneficiam os produtos, que industrializam os produtos e que vão para o consumo final, né? E no meio disso, a gente atua também em empresas de logística, em empresas de crédito, em empresas de pesquisa, de extensão, né? E em todos esses setores aí da cadeia produtiva, do agronegócio, nós podemos atuar. E em todos esses setores, o planejamento é fundamental e é fundamental, né? Muito bem. Ok. E os valores, né? Que são os últimos, né? Então, a gente falou de missão, visão e valores, né? Valores são o alicerce, tá, da visão. São os princípios, as crenças, né, que servem de guia ou de critério para os deixa eu só chegar esse para só um pouquinho, gente. Opa! Então, os valores, né? Então, são os princípios, as crenças, né, que guiam o comportamento, a atitude de todas as pessoas que estão envolvidas, né, nessa organização, nessa empresa, nessa fazenda, enfim. São as limitações éticas da ação das organizações, dessas organizações ou instituições explícitas, né,
O que são, por exemplo, os meus valores da Márcia, né, enquanto professora, enquanto pessoa, né? Então, eu acredito na honestidade, no trabalho, no fazer com gosto, com amor, no compromisso, né? Então, e as instituições, as organizações, as fazendas, normalmente, quem trabalha dentro da gestão administrativa, dos processos administrativos, isso está claro, né? Então, esses são os valores que nós cultivamos, que nós cultuamos dentro dessa nossa organização, tá? Então, isso é importante, pessoal, para o planejamento, com certeza. E quando eu falo em planejamento, eu tenho, lembra nós falamos hoje, né? Da classificação, como se classifica o planejamento, das características do planejamento e dos princípios do planejamento. Falamos um pouquinho agora da questão do planejamento estratégico, dessa visão global, né? E a questão da objetividade, ou seja, do foco. Quando a gente vê uma pessoa, né, bem-sucedida, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é focada, né? O que é isso? É que ela está ali, né? Ela não está no automático, ela está focada. Quantos de vocês, eu vou perguntar para vocês, meus queridos alunos, quem está aqui, quem está focado, quem está ouvindo o que eu estou falando? Teoricamente, nós, né, que estamos aqui agora, tiramos nosso tempo para isso. Agora, muitas vezes, nós estamos aqui, mas só está o corpo, né? Às vezes, alguém só está o nome, né? Então, isso faz diferença, pessoal, sabe? Isso faz diferença na vida corporativa, na vida nossa de pessoas bem-sucedidas, né? E falando de planejamento, de projeto, né, de programa, de prospectar, de ver o futuro, a gente tem que falar de indicador. O que mede que eu estou andando ou não, que eu estou alcançando o meu objetivo ou não, se o meu projeto está dando certo ou não, são os indicadores, que pode ser trocentas coisas, né? Ainda mais falando aqui da nossa área, né? Pode ser ganho de arroba, pode ser saca por hectare, pode ser reais no bolso, pode ser pessoas atendidas, cooperados, né? Aumento de número de cooperados, venda de insumo, aumento da venda, enfim, área plantada, trocentas coisas, né? Carbono sequestrado da atmosfera, né? E quando a gente está lidando, né, nessa área de planejamento, né, de administração, de gestão, a gente tem que entender que existem diferenças, né? E que elas devem ser respeitadas, né? E não se trabalha com planejamento, não se faz projeto se você não tiver um mínimo de organização, tá? E organização em todos os sentidos, tá, gente? Faz diferença. E valores que a gente coloca também, né, nessa parte de gestão, de planejar, é a questão da valorização, do reconhecimento, do papel importante de cada um dentro dessa engrenagem, né, que tem que rodar para dar certo, para se buscar os resultados positivos, né? Saber trabalhar em equipe, né? Eu cito a FIMS, né, nessa aula como exemplo, né? Porque isso aqui foi até um desenho do professor Jonathan, né, que ele já foi nosso aluno, né, muito legal, e a gente sempre chamou ele para colaborar nessas ilustrações, né? Então, a gente tem a FIMS pequenininha, né, nós construindo uma universidade e um centro universitário de Mineiros. Agora, ele tem que desenhar a universidade, né? Nós estamos a um pé da universidade, né? E, para fechar, tá? Eu retomo a fala da Alice, né, que a gente colocou na última aula, né? Na primeira aula, basicamente, que a gente falou que a Alice do País das Maravilhas perguntou para o gato, né, onde que ia dar aquela estrada, né? Para onde vai essa estrada? E o gato falou, onde você quer ir, né? Aí a Alice falou, não sei, eu estou perdida, né? Aí o gato falou, então qualquer lugar serve, né? Você não sabe onde você quer ir, né? E é isso, né, gente? Então, nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde quer ir, né? Então, hoje, então, a gente trouxe essa questão, né, do conceito do que é planejamento, como se classifica o planejamento, como se o planejamento ele está colocado, né, como dentro do conceito de plano, programa e projetos. Projeto é a unidade do planejamento. Eu faço planejamento, executando, elaborando e executando projetos dentro de diversas áreas que estão subdivididas em programas, tá? Dessa forma eu tenho os planos, né? E daí eu tenho, então,
a classificação quanto à área de abrangência, ao campo de atuação e ao tempo envolvido. Nós falamos das características do planejamento, como a flexibilidade, a globalização, a participação, a coordenação, e também dos princípios do planejamento. E um pouquinho do planejamento estratégico, né? Falando de missão, valores e visão. Ok, meus queridos? O tempo está acabando. Eu vou fechar aqui, vou fechar a sala e a gente retorna para uma discussão, tá bom? Muito obrigada. Ok, professor. Obrigado a você.